Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu quero propor aqui algumas reflexões em torno da questão da democracia e da instalação da nova ordem mundial. Então, quando nós falamos do fracasso da democracia, separando propositalmente a palavra demo e depois cracia, mostrando assim que essa palavra demo, que originalmente no grego significa povo, seria o poder do povo, na prática daquilo que nós vemos hoje em dia, na instalação desta nova ordem, acaba sendo o poder do próprio demônio. E não estranhe, achando que eu estou exagerando, porque eu vou explicar aqui que de fato é possível, como os filósofos gregos diziam, que exista um princípio bom para fundamentar uma democracia correta. Mas não é isso que acontece nos sistemas democráticos que nós estamos vendo hoje em dia. Então é por isso que nós colocamos aí essa frase inicial, que foi inclusive citada por Monsenhor Viganò, neste seu último discurso sobre a questão da ordem mundial. E esta frase mostra bem que é impossível que as pessoas sobrevivam no contexto da nova ordem sem que elas prestem culto a Lúcifer, mesmo que seja de maneira tácita. Então, a base desse nosso discurso se fundamenta no seguinte: quando Deus criou o ser humano, Deus fez o ser humano para viver em sociedade. E o modelo dessa sociedade que Deus planejou desde a criação do mundo é o modelo da sociedade cristã, portanto, o reino social de Jesus Cristo. Não pode existir o império do ser humano. Quando o homem quer ser o centro e ele tira a glória que deveria ser dada a Deus, obrigatoriamente ele vai cair nas armadilhas do demônio e vai então se tornar uma presa deste império de Satanás. Então, ou você dá tudo para Deus, ou é Lúcifer que vai ocupar o trono. Então você pode observar bem naquilo que eu estou dizendo aqui e que nós vamos fundamentar no decorrer dessa conferência. Na medida em que a democracia moderna é uma invenção do diabo para destruir esta sociedade cristã, ou seja, a antiga ordem, para instalar uma nova ordem mundial, onde o topo da pirâmide é o olho do próprio Satanás. Então você veja que nessa entrevista absurda de Francisco, pseudo-papa, feita agora faz poucos dias, dia 1º de setembro, ele vai afirmar que nós não podemos fazer um aborto a partir do momento em que nós constatamos pela ciência que aquele feto é um ser humano. Então ele chega a dizer até que os manuais de medicina provam que um feto de 3 semanas é um ser humano. Então, assim nós sabemos que a partir da 3ª semana, mesmo antes que a mãe se dê conta que ela está grávida, nós já temos ali os órgãos que vão se formando naquele pequeno embrião. Então ele diz, é uma vida humana. E nós temos que protegê-la. Mas você perceba aqui no discurso dele o seguinte: nós ficamos realmente perplexos quando a gente viu que ele fala de constatação de uma vida humana depois da 3ª semana. Se você perceber bem o teor desse discurso, você vai concluir que ele, que se apresenta como Papa, está descartando completamente
qualquer visão metafísica que apresente aquele embrião que acabou de ser fecundado como uma vida humana, na medida em que a Igreja Católica ensina que desde o instante da concepção, aquela pessoa recebe uma alma e ela já é um ser humano com a sua dignidade de criatura de Deus. Então quer dizer que na medida em que ele faz um discurso que aparentemente é muito bonzinho, ele vai chegar à conclusão de que tudo começa e tudo termina no homem. E a base moral para nós negarmos o aborto está simplesmente numa constatação científica de que após 3 semanas aquele feto já teria alguns órgãos e, portanto, já seria uma vida de um ser humano. Então, esse tipo de raciocínio é que nos mostra de uma forma sutil que o discurso desta pessoa que hoje se apresenta como Papa da Igreja Católica não está baseado na fé, mas está baseado simplesmente nos valores humanos. Então é aqui que nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas estão caindo em todas essas ciladas e estão entrando nessa dimensão filosófica e mesmo espiritual da nova ordem, porque essas pessoas não estão conseguindo discernir o que vem de Deus e o que vem do homem. Porque o homem é capaz de ser bonzinho, o homem é capaz de fazer muitas coisas boas, o homem é capaz mesmo de fazer o bem ao próximo, mas o homem não é capaz, por si mesmo, de ser totalmente bom e de agir numa caridade perfeita e de se vincular com Deus, a não ser que ele creia na revelação de Deus. Então a Igreja Católica, ela é fundada por Jesus Cristo exatamente para isso, para preservar a correta interpretação da revelação de Deus. Então, na medida em que nós temos a Igreja Católica funcionando com papas legítimos, nós temos uma ordem social cristã e nós temos condição de manter aquilo dentro da vontade de Deus, ou seja, dentro dos princípios que a revelação de Deus nos trouxe. Na medida em que nós afastamos isso da nossa sociedade, então nós temos o caminho aberto para a nova ordem mundial. Então é por isso que nós, sempre nas nossas conferências, fazemos questão de dizer que a primeira coisa que nós defendemos é o papado. Porque é no papado que começa a ordem cristã. E a primeira coisa que nós denunciamos são os papas ilegítimos que vieram após João 23. Porque eles são artífices fundamentais dessa nova estrutura, dessa falsa democracia e desse mundo novo que está cada vez mais fazendo as pessoas serem oprimidas e serem dirigidas por uma ordem injusta e tirânica que não está de forma alguma baseada na bondade e na fraternidade que eles pregam. Então, se a pessoa conseguir discernir isso, e se ela conseguir perceber a armadilha que está preparada contra nós, então ela já vai ser capaz de evitar grandes problemas e grandes prejuízos. Então é por isso que eu também faço questão aqui de mostrar essa citação de Monsenhor Viganò nesta sua conferência de 28 de agosto sobre a nova ordem mundial, na qual ele nos diz que Dom Helder Câmara, uma pessoa considerada por todos como autêntica, como verdadeiro discípulo do Evangelho e dos valores cristãos, na verdade ele vai se encontrar com Klaus Schwab porque ele estava realmente comprometido com esses valores da nova ordem mundial.
Então é aqui que você percebe que o encontro do Bispo Vermelho, quer dizer, Dom Helder Câmara, um dos artífices do Vaticano II, uma das pessoas que fez com que muitos no Brasil aceitassem essas reformas e aceitassem a teologia da libertação, justamente porque ele tinha esse discurso convincente, um discurso que aparentava sinceridade de uma pessoa que queria, pelo menos externamente, mostrar que os valores cristãos podiam melhorar a nossa sociedade. Mas, na verdade, tudo isso não passava de uma grande enganação, porque ele estava comprometido com o comunismo e com a revolução. Então, não pense que no contexto da democracia moderna, nós temos uma harmoniosa oposição dos partidos de direita com os partidos de esquerda. Mas, ao contrário disso, faz parte do contexto dessas falsas democracias colocar partidos de oposição para, através dos conflitos de interesse, fazer com que eles cheguem cada vez mais longe nos seus objetivos. Então é por isso que eu tenho esse receio que essas paradas, essas manifestações que vão estar sendo feitas no Brasil, por exemplo, a partir de 7 de setembro, e que todo esse movimento em torno de Bolsonaro para apoiá-lo em oposição às esquerdas, possa acabar se voltando contra eles mesmos. Na medida em que pessoas mais radicais desse movimento pró-Bolsonaro podem desenvolver uma série de campanhas de ditadura ou de apoio à violência que acabem, inclusive, facilitando o caminho para uma eventual revolução comunista. Que é preciso que as pessoas entendam que a América Latina foi destinada, pelos projetos desta nova ordem, como um continente totalmente comunista. Então, uma vez que eles não conseguiram chegar nesse objetivo ali no Brasil, então eles vão preparar uma super reação de apoio a Bolsonaro, que acabe invertendo as coisas e colocando os vetores pró-comunismo em vista de alcançarem os seus objetivos. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque no meio da democracia é sempre o mal que vence. Porque tudo isso é regido pelas sociedades secretas, por aqueles que trabalham diretamente com os demônios e que são movidos através de uma inteligência angélica a atingir objetivos que nós não podemos nem sequer imaginar. E eles sempre trabalham com isso, o que nós chamamos de oposição controlada. Então eles fazem questão de ter oposições em todos os meios, mas desde que essas oposições estejam reconhecendo a legitimidade do sistema. Então, todas as oposições são válidas na medida em que aquele sistema ali faz parte desta Babel caótica do próprio movimento em função desta nova ordem anárquica que eles querem fazer. Então é por isso que eu chamo a atenção hoje de todos para essa entrevista absurda de Francisco, que considera, inclusive, que a missa no rito romano, ou seja, a missa tridentina, ela deveria ser suportada somente para dar sensações de conforto para pessoas que tinham uma nostalgia, ou seja, uma saudade daquela experiência que elas tiveram no passado, daqueles cantos, da beleza daqueles ritos, etc. Então, quando ele resolveu fazer o motu proprio Traditionis Custodes, ele diz que ele o fez para cercear a liberdade
de certos sacerdotes que nem sequer estavam sabendo latim, mas que estavam tendendo a buscar a missa tradicional como uma forma de ideologia. Então marque bem esse termo, ideologia. Por quê? Porque de fato, aqui ele se desmascarou, ele diz nessa entrevista de 1º de setembro que ele quis mesmo impedir certos padres de celebrar a missa em latim, porque ele viu que esses padres estavam assumindo a tradição da igreja como uma forma de ideologia. Agora eu pergunto, quando é que nós resolvemos celebrar uma missa tradicional simplesmente para aproveitar de um rito que é mais bonito? Ou para dar uma sensação de conforto para aqueles que viveram essa experiência no passado? É óbvio, é evidente que todos os jovens que nunca conheceram essa missa estão buscando a missa tradicional por uma questão ideológica. E essa questão ideológica é válida e ela nos leva necessariamente à consciência de que a Igreja Católica não é essa falsa Igreja do Vaticano II. Ela nos leva à consciência de que essa Igreja Católica verdadeira nos deve conduzir ao reino social de Jesus Cristo e, portanto, isso tudo se torna ideologia. Isso tudo se torna um combate não somente ao comunismo, mas também a todas as formas de governo republicanas que estão sendo implementadas com o objetivo de destruir as monarquias cristãs. Então, eu respondo a Francisco, de fato, nós temos direito a buscar a ideologia do catolicismo. E essa ideologia do catolicismo verdadeiro, ela está baseada, sim, no rito da missa católica romana verdadeira. Então, é a partir dessas conclusões que nós devemos entender por que nós estamos afunilando todas essas discussões e chegando cada vez mais próximos dos princípios. E é por isso que a gente procura fazer essas conferências para mostrar às pessoas que não somente é importante nós termos informações, porque isso nós temos muito hoje em dia através da internet, mas é preciso também nós termos ideologia a partir dos princípios cristãos. Então veja que no século XVII nós encontramos um personagem muito polêmico que se chama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes era chamado por Descartes como o seu amigo eterno, porque os dois, que se diziam cristãos, mas na verdade eram membros da sociedade secreta Rosa Cruz, eles eram bem preparados para transferir o mundo cristão para esse mundo pagão e satânico que nós estamos vivendo hoje no século XXI. Então, lá naquela época, no meio do século XVII, Thomas Hobbes vai escrever um livro famoso que se chama Leviatã. Leviatã, vocês sabem, é o nome de um monstro marinho e também é o nome de Satanás. Então, curiosamente, ele dá esse nome para essa sua obra, que vai falar dos princípios do Estado moderno. Então é justamente através de uma obra como esta, escrita na Inglaterra, que nós vamos nos basear para aos poucos transferirmos os princípios da sociedade cristã, que era, portanto, baseada nas monarquias católicas, que estavam ligadas ao Papa e que tinham uma função fundamental de proteger o papado, e fazer com que essas monarquias, aos poucos, fossem cada vez mais desvinculadas dos papas. E ali você vai ter, portanto, a partir do século XVII, século XVIII, aqueles déspotas esclarecidos, ou seja, aqueles reis
que se julgavam independentes do papado. E a partir daí, nós vamos então promover as repúblicas democráticas. Ou seja, toda essa instalação desse sistema que aparentemente tinha por objetivo superar as injustiças e transferir o poder que teoricamente estava nas mãos de Deus, porque essas monarquias tinham direito divino, e transferindo o poder dessas monarquias de direito divino da ordem sacral ao povo, que seria, a partir de então, o legítimo detentor do poder da sociedade, e o povo, por sua vez, transferiria esse poder para os seus legítimos governantes, eleitos de uma forma livre por aquele povo que estaria bem capaz e consciente de eleger os chefes dessa sociedade. Então esse é o grande golpe que nós vamos ver aí já implementado a partir de então por Thomas Hobbes, que é, portanto, um dos fundadores da filosofia moderna. Ele que era protestante e que se serviu do protestantismo para dar o primeiro passo para a fundação da nova ordem mundial. Qual é o primeiro passo para esse objetivo? A destruição do papado. Então, é por isso que no seu livro, Leviatã, ele vai falar de muitos valores cristãos. Mas ele termina o livro fazendo questão de destruir completamente qualquer autoridade filosófica ao bispo de Roma, portanto, sucessor de Pedro. Então ele vai dizer o seguinte, que o maior e principal abuso das Escrituras é distorcê-las a fim de provar que o reino de Deus, tantas vezes mencionado nas Escrituras, é a atual Igreja Católica. Então quer dizer que ele, Thomas Hobbes, está acima do Papa, tem mais critério do que um Papa, que para eles não tem nenhuma assistência do Espírito Santo para discernir a verdade. E é ele, Thomas Hobbes, que vai chegar à correta interpretação da Bíblia, portanto, baseando-se nos princípios do protestantismo. E ele chega à conclusão que o maior de todos os erros é dizer que o reino de Deus se atualiza na própria existência da Igreja Católica. Então, ele vai contestar todas as monarquias de direito divino a fim de transferi-las para esse Estado laico, que representa o poder das democracias modernas, que estão sempre baseadas não no poder do povo, mas no poder do dinheiro e da mentira. Esses são os poderes que sustentam as democracias modernas. Primeiro, as finanças, que foram muito bem estabelecidas em Amsterdã a partir do início do protestantismo, desde que Cromwell assumiu o poder como ministro de Henrique VIII. Ele trouxe de volta para a Inglaterra os judeus e ali eles estabeleceram em Londres o segundo centro financeiro, que acabaria se tornando o principal centro financeiro mundial, que vai sustentar todas essas guerras e todas essas revoluções desde o século XVI. Então eu sustento isso. Todas as guerras, todas as revoluções que estabeleceram esse Estado moderno laico não passam de invenções dessas sociedades secretas muito bem financiadas por esse sistema financeiro judaico estabelecido principalmente em Londres. Então, a partir daí que você vai entendendo a história. E uma vez que o anglicanismo estava bem sedimentado na Inglaterra, foi ali que eles então vão conseguir promover essa cultura laica. Na medida em que o anglicanismo se apresenta como uma religião
muito parecida com a religião católica, mas com um total rompimento com o Papa de Roma. Então você veja que Thomas Hobbes, ele é um dos principais cabeças dessa revolução, ou seja, do estabelecimento desse novo paradigma através da filosofia moderna. Então ele era companheiro de Oliver Cromwell, e Oliver Cromwell era, por sua vez, descendente da irmã de Thomas Cromwell. Thomas Cromwell, se vocês não sabem, é o ministro de Henrique VIII, aquele que começou a fazer essa nova religião. Foi ele o gênio capaz de criar uma religião com essas mesmas aparências da religião católica, mas com uma alma protestante. E essa religião que hoje nós chamamos de anglicanismo, é ela que vai dar as bases para a nova Igreja do Vaticano II. Porque a Igreja do Vaticano II não passa de um anglicanismo estendido a uma dimensão, uma escala universal. Então eles eram tolerantes com os protestantes, mas eram perseguidores dos católicos. Então Oliver Cromwell foi o responsável por um verdadeiro genocídio ali em meados do século XVII na Irlanda. Porque na Irlanda ainda tinham muitos católicos que resistiam a esse sistema maldito e, portanto, essas pessoas eram violentadas, eram privadas das suas propriedades e muitas vezes eram mortas. Então foi ele, inclusive, que liderou a execução do rei Charles I, que era o rei da Inglaterra legítimo e, portanto, aquilo abriu um precedente para todas essas outras revoluções que foram estabelecidas na Europa, especialmente a Revolução Francesa, quase 150 anos depois. Então, Charles I foi o primeiro rei executado por uma sentença de alguém que estava, teoricamente, abaixo dele. Então, isso é muito significativo porque esses reis tinham um caráter sacral. Eles eram ungidos para desempenhar aquele poder e, portanto, eles eram legítimos governantes da parte de Deus, representantes de Deus. Então, na medida em que um poder que está abaixo deles, que estava legislando em nome do povo, condenava esses reis, então nós estamos vendo na pessoa desses reis a condenação do próprio Deus. Então, era Deus que era decapitado na pessoa desses reis que eram sentenciados por esses regimes revolucionários. Então você veja que Thomas Hobbes vai dizer no seu livro Leviatã que ninguém pode, sem incorrer na máxima injustiça, protestar contra a instituição do soberano declarada pela maioria. Então quer dizer que essa frase, que parece muito bonita, ela dá um precedente para a maior de todas as injustiças. Quer dizer que essas pessoas vão dizer que a maioria declarou que eles são os legítimos governantes, e a partir desse poder democrático, entre aspas, eles vão se estabelecer e ninguém, segundo o Leviatã, pode protestar. Porque essa instituição é mais do que divina. Ela vem a partir do poder do povo. E esse poder do povo é justamente essa lógica que nós chamamos de uma coisa completamente artificial e abstrata. Então você veja aqui também na citação do livro Conjuração Anticristã, que o padre Joseph Lehmann, que era um judeu convertido, ele faz essas
reflexões acerca da Declaração dos Direitos do Homem, e ele diz que é a partir daí que se cria a noção do homem abstrato. Então a filosofia moderna está muito baseada nisso também. A questão do homem abstrato. Não, isso é o bem do homem. Então são eles que dizem quem é o homem e qual é o bem do homem. E a partir do momento que você inventou esse homem abstrato, você começa a formar uma sociedade soberba que, em nome do homem abstrato, que ninguém conhece, mas esse homem abstrato ele tem que ser preservado, sempre nós temos que lutar pelo bem do homem. E em nome do bem do homem, entre aspas, nós temos que acabar com qualquer resquício da sociedade cristã e do reinado de Jesus Cristo. Então, é esse mesmo homem abstrato que vai ser a base, o fundamento dessa falsa democracia de Thomas Hobbes e da falsa democracia moderna que é instituída por esses embusteiros e, portanto, adoradores de Lúcifer. Então você perceba que essas pessoas não fizeram nada por acaso, mas eles trabalharam durante todo esse tempo para destruir aquilo que nós tínhamos de mais precioso, ou seja, uma sociedade fundamentada na verdadeira justiça, uma vez que estava fundamentada nos princípios da verdade revelada por Deus. Então, muitas vezes nós aprendemos nos livros de história que os papas eram pessoas corruptas, que os papas lideravam esses reis que, na verdade, faziam parte de um grande sistema que oprimia as pessoas e fazia uma grande diferença social entre os nobres e os pobres. Mas isso tudo não passa de uma grande mentira que nos foi passada principalmente a partir do século XVIII. Então você veja que já no século XVII, pessoas como Thomas Hobbes escreviam essas obras de teor filosófico e também religioso para impregnar as pessoas do ódio contra o papado. Uma vez que você luta contra o papado, você vai minar a base da sociedade cristã. Por quê? Porque o papado é a base daquela fé, daquela revelação que foi transmitida pelo Filho de Deus. E a função do Papa é proteger de uma forma infalível o depósito dessa fé. Uma vez que nós temos essa garantia, nós podemos ter todo tipo de calamidade, mas a sociedade cristã permanece firme em torno da figura do Papa, que na verdade não é outra coisa senão uma pessoa visível que protege e que defende a verdade cristã em toda a sua coerência e em toda a sua integridade. Mas Thomas Hobbes vai escrever o seguinte, que desde a época em que o bispo de Roma conseguiu ser reconhecido como bispo universal pela pretensão de suceder a São Pedro, toda a sua hierarquia, ou o seu reino das trevas, pode ser comparado a um reino de fadas, porque eles estão baseados em fábulas contadas por aquelas velhas da Inglaterra, que falam também de fantasmas e de espíritos que se praticavam durante a noite. Então você percebe o desejo que ele tem nesse seu escrito Leviatã de destruir qualquer autoridade e qualquer fundamento do papado e dos critérios da sociedade católica. Ele diz, inclusive, se alguém prestar atenção à origem deste grande domínio eclesiástico, verá facilmente que o papado nada mais é do que o fantasma do defunto Império Romano, sentado de coroa na cabeça sobre o túmulo deste, pois assim surgiu de repente o papado nas ruínas do poder pagão.
Também a linguagem que eles usam, quer nas igrejas, quer nos atos públicos, é sempre na língua do latim, que não é comumente usado por qualquer nação hoje existente. O que é isso, senão o fantasma da antiga figura romana? Então, pergunta aqui, Hobbes, num tom de deboche, falando do latim, para mostrar que o Papa não deveria ter poder nenhum, uma vez que ele não passa de um sucessor dos príncipes pagãos do Império Romano. Então, essa mesma lógica é usada por todas as igrejas protestantes, Testemunhos de Jeová e todos os hereges. Eles sempre partem do princípio que o papado não passa de uma invenção humana, quando na verdade ele é de instituição divina. Foi o próprio Cristo que o criou. E é interessante que os protestantes que tiveram bom senso perceberam o caos do protestantismo e perceberam a inconsistência completa do protestantismo. Uma vez que, como nós já explicamos em outras conferências, é do protestantismo que surge o liberalismo e é do liberalismo que surge o comunismo. Tudo isso tem uma ligação direta. E você não pode chegar na nova ordem mundial se você não começa com esses princípios protestantes que estão aqui presentes no texto desse falso filósofo chamado Thomas Hobbes. Então é por isso que nós insistimos na ideia de que não é possível nós sustentarmos a tese de defender a sociedade cristã e defender qualquer forma de verdade se nós não aderirmos à verdadeira revelação divina com toda a nossa fé e se nós não aderirmos também à fé católica integral e, portanto, à completa adesão ao papado legítimo dos sucessores de Pedro. Então é por isso que eu faço aqui também uma citação do livro Revolução e Contra-Revolução, de Plínio Corrêa de Oliveira, que vai nos dizer o seguinte, que a pseudo-reforma foi a primeira revolução. Então foi a partir do protestantismo que nós implantamos o espírito de dúvida. E aí, a partir desse momento, as pessoas estão sempre assim, mas a gente não sabe até que ponto a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Nós não sabemos até que ponto todos esses livros são sagrados. Nós não sabemos se Deus realmente falou conosco. Então é nesse espírito que você pode implantar o liberalismo religioso, que são os protestantes mais perigosos do século XIX, que vão dar origem ao modernismo. E que você vai implantar também o igualitarismo eclesiástico. Na medida em que os bispos no mundo inteiro, eles começam a desprezar o Papa, já porque eles estão influenciados pelo espírito protestante. E o espírito protestante afetou a Igreja Católica com o galicanismo, com o jansenismo e outras heresias sutis, fazendo com que os bispos não considerassem mais o Papa como supremo vigário de Cristo, mas apenas como um simples bispo de Roma que teria um certo primado sobre os outros. Então foi por isso que o Papa Pio IX reuniu o Concílio Vaticano I para redefinir aquilo que estava bem claro para os antigos cristãos dos tempos da Idade Média ou da Antiguidade. Então você percebe aqui, como diz Plínio Corrêa de Oliveira, que a Revolução Francesa foi o triunfo do igualitarismo em dois campos. Ou seja, no campo religioso, sob a forma do laicismo, ou seja, dessa completa liberdade religiosa, e na esfera política, pela falsa máxima de que toda a desigualdade é uma injustiça. Então, que nós precisaríamos igualar todos os seres humanos. Então, é a partir desse princípio que nós vamos chegar no comunismo. Então, é por isso que nós chamamos atenção para esses fenômenos, porque tudo isso tem se tornado de forma cada vez mais evidente a partir dessa pandemia.
E agora as pessoas estão sendo obrigadas a se vacinar e essa vacina não para aí. As coisas vão ser cada vez mais claras e mais definidas em vista do controle de toda a população. Então é por isso que eu chamo a atenção aqui para mais uma citação desse livro Revolução e Contra-Revolução, quando ele diz que a esse processo bem se podem aplicar as palavras de Pio XII a respeito de um sutil e misterioso inimigo da Igreja. Quando Pio XII diz: ele se encontra em todo lugar e no meio de todos, sabe ser violento e astuto. Nesses últimos séculos, tentou realizar a desagregação intelectual, moral, social da unidade do organismo misterioso de Cristo, ou seja, de todo esse conjunto da Igreja com a sociedade cristã. Esse inimigo quis a natureza sem a graça, quis a razão sem a fé. Está vendo aqui Descartes? Você quis a liberdade sem a autoridade. Então nós somos livres, nós não precisamos de um rei de direito divino, nós não precisamos de um papa que esteja sendo estabelecido por Cristo. Mas nós queremos às vezes também a autoridade sem a liberdade. Então eles sempre jogam para os dois campos. É essa a lógica da democracia moderna. Ele é um inimigo que se tornou cada vez mais concreto com uma ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Então primeiro ele diz, Cristo sim, mas a igreja não. É o caso do protestantismo e desses filósofos do século XVII. Depois ele vai dizer, Deus sim, mas Cristo não. Então é o caso de nós entrarmos nessa liberdade religiosa instalada pela Revolução Francesa e dos princípios deístas que regem essa sociedade a partir do século XVIII. E finalmente o grito ímpio, Deus está morto. Então aqui você vai escutar no século XX Nietzsche, que vai dizer Deus está morto. Ou mesmo outros que vão dizer Deus jamais existiu. E eis agora a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre bases que não hesitamos em indicar como principais responsáveis pela ameaça que pesa sobre a humanidade. Uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. Então, depois de citar essa locução de Pio XII, Plínio Corrêa de Oliveira vai completar dizendo que esse processo não deve ser visto como uma sequência fortuita de causas e efeitos que foram se sucedendo de modo inesperado. Mas já no seu início, essa crise produzia as energias necessárias para chegar em ato a todas as suas potencialidades, que em nossos dias conserva bastante vivas para causar, por meio de supremas convulsões, as destruições últimas que são o seu termo lógico. Então aqui nós podemos entender que tudo isso foi planejado, que tudo isso foi arquitetado pelas sociedades secretas, que tem como arquiteto fundamental o próprio Lúcifer, que trabalha para dissolver, para enganar e para destruir. Então nós vamos guardar no nosso coração todos esses conceitos, procurar meditar sobre tudo isso e buscar uma informação mais profunda para evitar uma defesa inócua dessas democracias e dessas repúblicas modernas, mesmo que elas sejam de direita, e também evitar de fazermos uma defesa da Igreja Católica e do Papado, legitimando aqueles que estão ali no poder de forma completamente arbitrária a serviço desta mesma nova ordem mundial. Então é por isso que eu sempre digo que reconhecer Francisco como Papa legítimo é a mesma coisa que reconhecer a falsa Igreja do Vaticano II e reconhecer que a nova ordem mundial está correta nos seus princípios, porque essa falsa igreja está baseada
nos mesmos princípios liberais dessas repúblicas e dessas democracias. Então, na medida em que você legitima esta falsa igreja, você está automaticamente condenando a verdadeira igreja, o verdadeiro catolicismo, desde os tempos de Cristo e desde os tempos dos apóstolos até hoje. Então, vamos prestar atenção em tudo isso para não cairmos em confusão, em sofismas e em atitudes que podem nos levar a grandes armadilhas. Então, eu peço a Deus que nos ajude para nós estarmos sempre abertos à luz do seu Espírito Santo para compreendermos todas essas coisas segundo a obediência que nós temos ao magistério infalível da Igreja de todos os tempos. E que esse mesmo Deus possa nos proteger de todas essas catástrofes que estão sendo planejadas contra a humanidade nesses nossos tempos. Assim seja. Amém.